Olá, parabéns para você que está aqui investindo no seu desenvolvimento. O mundo nunca precisou tanto de pessoas emocionalmente conscientes. E essa aula aqui das 15 estratégias para desenvolver a empatia, ou como o próprio nome diz, né, consciência, né, do grupo, consciência social, faz parte de um curso de inteligência emocional. Não sei se você já assistiu, mas tem as 15 estratégias para desenvolver a autoconsciência, que foi nossa primeira aula, e a segunda aula, as 15 estratégias para desenvolver a autogestão. Agora me diz aqui, você já assistiu? Sim ou não? Comenta, que eu adoro ver o comentário de vocês. Comenta se você assistiu as duas aulas, se assistiu só uma ou outra, o que achou, se você quiser colocar, mas principalmente, você está colocando em prática? Sim ou não? Quando nós falamos de inteligência emocional, de educação emocional, é para olhar para dentro, para olhar para fora, mas também para agir. E isso para mim faz muita diferença. Então, pensando, eu já vou passar alguns slides para vocês, mas pensando nessa aula, este curso de inteligência emocional veio pensando em fazer uma boa base para qualquer outra competência que você precise desenvolver. Lembrando que grande parte das competências, como falar em público, a liderança, o relacionamento interpessoal, tem como base, o que antecede eles é a própria inteligência emocional, ok? E aqui elas têm, na verdade, a inteligência emocional tem 4 pilares, e nós estamos trabalhando com as 15 estratégias. Por que dessa maneira, Angelis? Eu ganhei de um cliente meu muito especial um livro, falando sobre inteligência emocional, tema que eu já venho estudando há tanto tempo, mas este especificamente é a inteligência emocional 2.0. No final, eu vou dar dica para vocês, mas já tem na aula 2, então se você não assistiu, né, corra na plataforma, assista a aula 2 ou ainda entre em contato com a gente. Mas essas estratégias são coisas simples, mas que se você exercitar diariamente, você vai estar muito mais forte emocionalmente com o passar do tempo. Angelis, você consegue todos os dias aplicar todas essas estratégias? O que vocês acham, hein? É muito desafiador, não é mesmo, gente? Mas eu conheço todas as estratégias. Conseguir aplicar diariamente já é outra história. Mas eu preciso confessar para você que conhecendo, eu ganho consciência mais rapidamente de quando eu acerto, de quando eu erro, e o que pode ser diferente nas próximas oportunidades. Faz sentido isso? E o que eu verdadeiramente quero aqui? Eu quero que você tenha uma boa experiência com esses 50 minutos em média que nós estaremos juntos, que você faça anotações aí em seu caderno. Depois, se você quiser compartilhar comigo, eu gosto bastante, mas que principalmente você saiba exatamente o que você vai fazer amanhã com todo esse conteúdo. Ok? Tamo junto? Então, quem está aí comigo, escreva tamo junto para eu acompanhar. E olha só, para a gente começar bem, eu quero ler um trechinho do livro, ok? Eu poderia colocar nos slides, mas eu gosto tanto de quando faz sentido para mim ler para vocês ou declamar, né, em algum momento para vocês, porque eu tento trazer um pouquinho de como foi aqui para mim, ok? Olha lá. As lentes através das quais você vê as pessoas e o mundo não pode estar turvadas nem manchadas. Cada um de nós é como se a gente tivesse agora uma lente, um óculos na frente dos nossos olhos, que dependendo do momento que nós nascemos, a família que nós fomos criados, a escola que nós estudamos, as experiências de vida que nós tivemos, nós vamos olhar o mundo e as pessoas de formas diferentes, ok? Manter-se totalmente presente no momento, no aqui e agora, e ser capaz de dedicar toda a sua atenção aos outros é o primeiro passo para se tornar mais socialmente consciente. É o primeiro passo para a empatia, que tanto tem se falado. Quando olhamos para fora, não usamos apenas os olhos, mas mobilizamos todos os nossos sentidos. Não apenas podemos usar plenamente os nossos 5 sentidos básicos, como também podemos incluir o grande volume de informação que chega ao nosso cérebro.
pelo nosso sexto sentido, as nossas emoções. Olha lá, gente. Elas podem nos ajudar a notar e interpretar sinais enviados pelos outros. Esses sinais nos ajudam a nos colocar na pele de outras pessoas. As 15 estratégias que nós vamos trazer agora vão ajudar você a superar obstáculos ao desenvolvimento da sua consciência social, da sua empatia, e darão uma força quando as coisas foram difíceis. Quando as coisas forem difíceis. Ficarem difíceis, aqui ele coloca, né? E por que isso? Porque eu gostaria muito de chegar aqui para vocês e falar assim, a partir desse curso, a partir desse processo, a partir desse momento, tudo será leve, né? Mas não é assim. Então, coisas fáceis acontecem, mas coisas desafiadoras não acontecem todos os dias na nossa vida, sim ou não? Então, é com muita alegria que eu recebo todos vocês que estão chegando, em especial quem está ao vivo aqui comigo. Pode enviar perguntas, tá? Nós temos esta aula, mas nós vamos ter uma outra aula com mais 15 estratégias. No total, gente, este curso tem 60 estratégias. Então, ele é riquíssimo, que você pode aplicar todas, ou ainda fazer como Angelista, tá? Eu vou elegendo. De tempos em tempos, eu vou mudando o exercício, como na academia. Será que minha personal está aí? Será que vai fazer sentido aí para vocês? Na academia, a gente não faz sempre o mesmo exercício, a gente não muda, tá? Para quê? Para inovar aquele exercício, para atingir outros músculos, não tem essa maneira para ter um resultado melhor ou talvez mais rápido. Então, quando a gente trabalha com a educação emocional aqui dentro, é fortalecer o músculo da mente. E o mundo nunca precisou tanto de pessoas emocionalmente conscientes. Então, seja bem-vindo ao nosso exército, né, de pessoas que se preocupam verdadeiramente um com os outros, mas também com as suas emoções, com o seu poder pessoal, e que faz a diferença diariamente na sua vida e nos seus negócios. Vamos lá? Vamos começar? Vou começar passando um slide aqui para vocês. Caso você não consiga enxergar, você vai me falar, ok? Como que você está chegando, hein? Coloca para mim. Como vocês estão chegando? Olha lá, as 15 estratégias para desenvolver a empatia. Quando nós tivemos sobre autoconsciência ou sobre gestão, foi bem bacana, que eu costumo dizer o seguinte, que é o momento da gente olhar para dentro. Então, você chegando aí, me diz como você está chegando. Conta aí. Dá uma respirada fundo. Ao vivo, nós estamos no fim da semana, né? Que dia será que é hoje? Se você está assistindo gravado, que dia é hoje? Coloca aí. Hoje é tal dia da semana e eu estou... Como você está? Fazer esse exercício já é um exercício lá de autoconsciência, já é uma musculação para a sua mente. Então, olha lá, inteligência emocional, né? A nossa mente pode ser nossa amiga, nossa melhor amiga ou ainda nossa pior inimiga. Depende de como você vem nutrindo a sua mente. Eu quero saber o seguinte, o que você tem aprendido aqui com a Angelis, nas mentorias, nos cursos, nos processos, você tem colocado em prática, sim ou não? Tem ficado mais superficial? Tem anotado, não tem anotado? Tem apenas escutado? Faz aí essa avaliação. Ou não, eu estou agindo. Quem age tem melhores resultados, porque você vem, você ouve, você processa, né? Talvez você anota, eu gosto muito das anotações, já falei para vocês, e age, tá? Isso faz muita diferença. A missão dessa aula aqui é compartilhar estratégias rápidas, fáceis e de alto impacto no desenvolvimento da sua inteligência emocional, que vai trazer resultado para a sua vida e para o seu negócio. Afinal, conhecimento é poder. Eu adoro essa imagem, né? Eu gosto muito dela, que é quando o extraordinário acontece. Quem é a Angelisa, hein? Já falei em toda a aula, mas eu gosto sempre de lembrar que eu sou psicóloga, então eu trabalho com desenvolvimento de pessoas desde 2009, sou psicóloga desde 2005, sou apaixonada, então, por educação emocional, estou me formando em análise transacional, e eu estou muito feliz porque foram praticamente 2 anos de muito estudo e que fez muita diferença na minha vida.
Tem alguns livros como coautora e eu sou idealizadora do método Mulheres Maravilhosas. Então, é um curso online que tem mentorias também para mulheres. Você faz parte? Escreva aí para mim se tem maravilhosas por aqui, sim ou não. E olha lá, quando a gente fala de inteligência emocional, existem 4 habilidades, que era o que eu estava falando lá no início. As primeiras 2, elas estão ligadas ao interno, são as competências pessoal, que é a autoconsciência e a autogestão, ok? Então, é olhar para você, para dentro. Já o segundo pilar aí, que vem com 2 competências, com 2 habilidades, são relacionadas à competência social, que é empatia e gestão de relacionamentos. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as 15 estratégias para desenvolver a empatia. E aí, me conta, de 1 a 10, quanto que você acredita que você é uma pessoa empática? Que você tem essa competência social? Sim, não, está em dúvida? Conta para mim. A empatia ou competência social que implica olhar para fora para conhecer e entender melhor os outros. Lembrando que sempre, né, vou voltar aqui um pouquinho nos 4 pilares, tá? Sempre que a gente fala em inteligência emocional, é necessário nós olharmos para os 4, tá? Não tem como você ter uma boa autoconsciência, uma boa autogestão, mas não ter uma empatia. Então, você não completou para você ter inteligência emocional. Ok? E o que é mais legal, gente, que eu fico encantada com esse tema, que é assim, se você está tendo dificuldade no seu relacionamento, por exemplo, conjugal, que seja dentro da sua casa, pode ser algo relacionado à inteligência emocional. Tem grandes chances, tá? Se você está tendo dificuldade com as suas finanças, com a maneira que você lida com o dinheiro, tem grandes chances de estar relacionada a algum pilar da inteligência emocional. Faz sentido para vocês? Tá? Então, o resultado no seu negócio, se você conseguir aplicar isso que eu estou passando aqui para vocês, eu não tenho dúvidas que vai fazer muita diferença no resultado do seu negócio, da sua vida como um todo. Ao final dessa aula, eu quero muito que você eleja 3, são 15. Vou pedir para você eleger 3 estratégias para você aplicar na sua vida e no seu negócio. Tamo junto, combinado? Fechado? Muito bem, então vamos lá. Primeira estratégia, adoro essa. Uma vez eu ouvi assim, Angelis, olha só, já adorei, tá? Quando você chama a pessoa pelo nome, é música para os ouvidos dela. Falei, sério? É. Então, estratégia número 1 da empatia. Chame as pessoas pelo nome. Gente, quando você ouve o seu nome, por exemplo, já não muda algo aqui? Então, eu estou fazendo uma correria lá e, de repente, alguém chega e fala assim, Angelis. Na hora, a gente já olha diferente. Fala, nossa, essa pessoa me conhece. Mas eu já fiz um teste aplicando, que é quando eu vou numa padaria, numa panificadora, ou mesmo no mercado, ou quando eu recebo a entregadora aqui do supermercado, eu olho no crachá dele, olho bem nos olhos dele e falo, por exemplo, né? Ah, obrigada, Fábio, como está aqui o exemplo. Ou senão, ah, obrigada, João. Gente, o olhar da pessoa muda. Você já fez esse teste? Sim ou não? Repara aí, você se conecta melhor quando você chama outra pessoa pelo nome. É fácil. Ai, Angelis, né? Eu tenho várias pessoas que falam isso para mim. Eu tenho dificuldade de memória. Eu preciso dizer para você que eu também, tá? Não é todo nome que eu lembro, mas eu dou um jeitinho de lembrar. Tentar olhar o crachá, tentar perguntar e associar o nome daquela pessoa com algo. Existem técnicas para isso, mas faça um esforço, ok? Então, estratégia número 1, chame as pessoas pelo nome. Não importa qual seja a história do seu nome, ela é uma parte essencial da sua identidade. Gostamos quando as pessoas nos chamam pelo nome e se lembram dele. É como se tivesse uma barreira ali, principalmente em negociação. Será que temos vendedores ou vendedoras por aqui? Principalmente numa negociação. E não só numa negociação, porque todo momento nós estamos negociando algo, né? Estamos em uma relação ali. É como se tivesse uma barreira. Quando você chama pelo nome, parece que aquela barreira já cai. Você já se aproxima, você fica de uma maneira mais cordial, mais amigável, mais convidativa.
Faz sentido isso? Então, estratégia número 1, chame as pessoas pelo nome, ok? Gostaram? Eu adoro essa, hein? E aí, inclusive, nós trabalhamos na mentoria em grupo a história dos nossos nomes. Então, quando nós falamos em educação emocional, olhar para nós, né, sabendo dessa história, reconhecendo essa história, faz toda a diferença. Aqui, gente, é o externo, tá? É o exercício para você chamar as pessoas pelo nome e até sentir e ver, né, a reação delas. Foi diferente ou não? Fez sentido ou não? Essa estratégia demonstrou mais empatia ou não? Estratégia número 2, observe a linguagem corporal. É importante, existe até um livro, né? Não sei se alguém já leu o livro O Corpo Fala. Eu, particularmente, gosto de um livro que se chama O Corpo Fala no Ambiente de Trabalho. Então, como eu trabalho muito a questão de empresas, desenvolvimento de liderança, educação emocional nas empresas, então, o título, né, que fala do trabalho me chama muita atenção. Então, é o meu queridinho, tá? O corpo fala no ambiente de trabalho, mas independente do ambiente, olha para você agora, como que você está sentado ou sentado? Você está mais desleixado na cadeira? Você está deitadona no sofá? Você está assistindo a aula enquanto janta, enquanto almoça? Como você está? Agora vamos olhar para o outro, para as pessoas à sua volta. Você costuma olhar? Observar, né, o que a pessoa está falando através da linguagem corporal vai te trazer um diferencial. É importante aprender a observar e interpretar a linguagem corporal. Assim, você saberá como as pessoas estão se sentindo e poderá planejar uma reação adequada. Tá? Isso é bem interessante, porque muitas vezes você aí já disse sim querendo dizer não? Provavelmente seu corpo falou. Se a pessoa que estivesse ali, talvez te fazendo um pedido, tivesse uma certa empatia, ela já ia captar que talvez você não estivesse tão afim de fazer aquele favor, afim de prestar aquilo. Né? Então, por que não a gente usar isso a nosso favor? Então, aqui é o momento de você observar. Olha lá, nós temos 4 pessoas sentadas ali, eu fico imaginando na fila de um médico, tá? Estou imaginando ali de um consultório médico. Se a gente pudesse escrever o que cada uma está pensando ou falando, apenas observando, olhando, vocês conseguiriam, gente? O que será que esse homem, olhando o relógio, está pensando ou está sentindo? Vamos chutar? Topo? Talvez ele tenha um outro compromisso, talvez ele tenha uma reunião, talvez ele esteja checando quantos minutos faltam para a consulta, talvez ele esteja entediado, não é assim? E a mulher que está do lado dele, do lado direito, parece que ela tem uma tipóia, é assim que eu chamo, tá? Não sei se está o nome certo. Ali tem um braço fraturado, né? E ela tá com um olhar vago, não parece? Parece que ela tá viajando, parece que ela tá. Eu fiquei imaginando o seguinte: ela pensando nos problemas que ela precisa resolver lá na casa dela, lá com a família, talvez. E daí tem ainda ali a menininha e a mãe, né? Que eu imagino que a mãe falou assim para a menina: espera mais um pouquinho. E a menina fala assim: vai demorar muito, mãe? Tá? É essa a minha imagem. E a sua é semelhante à minha? Né? Quando você olha para essas pessoas, faz diferença ou não faz? Falando em linguagem corporal, existe um vídeo que é um TED Talk. Eu adoro as palestras TED, já falei isso para vocês algumas vezes, mas esse é de uma pesquisadora que é a Amy, e ela fala do poder da presença. Então, ela fala de algumas poses, né? Vocês assistiram já? Sim ou não? Quem já é meu cliente ou meu aluno, minha aluna há algum tempo, já assistiu, porque eu sempre passo, uma das palestras preferidas, e ela fala da importância que tem a nossa imagem
corporal, até mesmo para nossa autoestima e autoconfiança, ok? Mas e agora, né? Pensando em observar as pessoas que estão à sua volta. Vamos tirar isso como uma estratégia, né? Amanhã, talvez, ou quem sabe já comece hoje, né? Você comece a olhar as pessoas que estão à sua volta. O que elas falam verbalmente e o que elas comunicam através do seu corpo e gestos. Você topa? Depois eu quero saber, tá bom? Vocês talvez terão uma grata surpresa aí, tá? Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Terceiro. Gente, eu adoro esse, tá? Esse fala um pouco da Angelis. Não perca o time, tá? O time. Eu me recordo que em 2015 eu estava fazendo a minha formação em coach executivo empresarial em Curitiba e uma vez por mês eu tinha que ir, era um curso presencial com a minha professora, que é a Rosa Kraus, a primeira coach executiva do Brasil, então é de uma instituição seríssima e trabalha só com a parte de empresas. E eu me recordo que eu tive que passar por um processo de coaching para ser certificada pela instituição. Ok? Em 2008 eu já tinha feito, já tinha sido presenteada com o processo de coaching pela empresa que eu trabalhava, mas eles não aceitaram, tinha que ser por alguém certificado pela instituição. E muito bem, assim foi a Angelis, né? Brava, porque tinha que fazer mais um investimento, né? Não sei se já aconteceu aí com vocês, falando assim, ai meu Deus, mais um investimento que eu vou ter que fazer, né? Em mim, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar? Enfim, a Angelis foi, mas para cumprir o protocolo, mas eu tive assim, um desenvolvimento maravilhoso, incrível de todo o coração. Eu tinha uma dificuldade, gente, nesse processo de coaching, então 2015, tá? Eu tinha uma dificuldade em fazer grupos, tá? Então eu dizia mais ou menos assim: ah, eu sou boa mesmo em fazer os processos individuais, em atender individualmente. Nossa, eu sou muito boa atendendo individualmente, eu não gosto de grupo. Aqui entre nós, lógico, né? Eu acho que eu sou, particularmente, eu me acho muito competente nos atendimentos individuais, mas eu adoro grupo, mas eu estava escondendo algo ali, ok? E quando eu estava escondendo algo, ela foi mexendo, né? Porque é um processo de autoconhecimento, e eu descobri um incômodo que eu não conseguia me posicionar quando eu estava participando de um grupo como aluna. Então, por exemplo, no meu curso de coaching, por exemplo, eu tinha vontade de falar alguma coisa, mas parece que eu perdi o time. O que é esse perder o time? Falo, nossa, eu tenho um exemplo para dar a respeito dessa situação. E daí eu pensava, e daí começava uma discussão aqui dentro da minha mente. Será que eu falo ou não falo? Será que as pessoas vão gostar ou não vão? Na minha turma, a gente tinha pessoas muito top. É, a diretora de RH da América Latina, da Renault, por exemplo, na época, né? Os empresários, gente, não eram pessoas muito tops, né? Tinha uma de São Paulo, enfim, todos viraram colegas e amigos, né? Próximos, mas na época eu tinha assim, eu olhava para eles muito distantes de mim, e realmente era, né? Profissionalmente falando na época, e eu tinha muito receio de falar, de dar aqueles bola fora, de fazer vixe. E eu lembro que eu cheguei então e reclamei, ou melhor, né, pontuei para ela que eu perdi o time. Na hora de falar, e da hora que eu ia falar, parecia que não era o momento, eu deixava passar. Então eu mais calava do que falava. O que acontecia, gente? A Angelise era reconhecida? Lógico que não, né? A Angelise entrava muda, saia calada, né? Então, durante algum tempo foi assim. Mas depois eu passei a entender, então, esse meu time. E eu quero saber de você. Você já chegou a perceber, a se perceber perdendo o time de algo? Eu tinha que falar, tinha que me posicionar, eu tinha que ter dito. Sim ou não? Ou ainda, gente, de falar na hora errada. E quando acontece isso de falar na hora errada, tem uma propaganda que eu nunca esqueço. Vê se vocês conhecem essa propaganda. Essa propaganda é mais ou menos o seguinte: se eu não me engano, era também de uma marca de veículos, e uma sala de diretores cheia, assim, chamava. Eu fico imaginando o seguinte: um bom vendedor, talvez, né? Olha, vem aqui na sala da diretoria. E eles queriam promover esse vendedor. Mas olha o que acontecia. Vamos ver se vocês conhecem. Tomara que vocês consigam ouvir aí. Vamos lá.
O senhor me chamou, chefe? Pode entrar, rapaz. Peitinho! Você quase foi promovido! Até quando você vai ficar no quase? Saia do quase. Minifire Economy. Então, olha lá, gente, voltando aqui, ele era chamado, então, na sala dessa diretoria, né? E o diretor, eu fico imaginando o CEO da empresa, vai dar a mão para ele, e a hora que ele vai dar a mão, olha lá. O senhor me chamou, chefe? Pode entrar, rapaz. Peitinho! Você quase foi promovido! A hora que ele é chamado, ele faz uma brincadeira, ele vai até o peito do chefe e fala assim, peitinho! Então, aparece, você quase foi promovido, então perdeu o time, ok? Então, essa estratégia, né, de não perder o time é bem bacana, tanto para se colocar, quanto para não se colocar, né? Essa questão do bom senso, ok? Então, ele poderia ter chegado, eu disse, como que poderia ter sido, então, né? Ele poderia ter chego e ter entendido aquela sala de reunião. Podia ter olhado, fazendo contato visual, podia ter escutado, mas ele chegou e já quis brincar. E daí ele perde uma oportunidade. Ok? Faz sentido? Você já conhecia esse vídeo? Conta para mim. Muito bem. Vamos para a quarta estratégia. Até aqui tudo certo, gente? Vou me posicionando. Eu gosto muito de passando todas as estratégias, porque assim, vocês conhecem e depois vocês vão eleger as 3 de vocês, ok? Será que tem alguém que já elegeu alguma? Mas olha lá, quarta estratégia, tenha sempre uma pergunta na ponta da língua. Sabe, gente, você já foi em algumas... já vivenciou alguma situação que fica aquele silêncio? Que a conversa não flui? Que fica um olhando para a cara do outro e fica aquela sensação chata, né? Então, nesse momento, você pode se colocar. Olha lá, sabe quando a conversa, ali faltou um azinho, ó, precisa de um empurrãozinho? Tem uma pergunta de emergência para fazer. Que tipo de pergunta, Angelis? Olha só, tem aqui uma sugestão, ó. O que você acha de... Daí você pode preencher, né? O que você acha daquela série do Netflix? O que você acha do livro? Nossa, estou lendo um livro, você conhece esse autor? O que você acha desse autor? Ah, o que você acha que é legal fazer num tempo como esse? Enfim, né? O que você acha está abrindo espaço para ouvir a opinião do outro. E o outro também, hoje as pessoas gostam de falar, né, delas, das suas sensações, das suas emoções. O que você acha das férias de julho, das viagens de férias de julho, ok? Então, você pode ter sempre uma perguntinha aí, que seja uma cartinha na mesa, mas na manga, né? Desculpa, uma cartinha na manga. Mas é importante você saber também que é legal que você tenha uma pergunta de emergência para fazer na ponta da língua, mas não toque em assuntos polêmicos, que são delicados, como religião, política e algumas áreas delicadas, porque senão, ao invés de ser agradável, pode trazer uma discussão e se tornar desagradável, tá? A ideia aqui é você dar um empurrãozinho para a conversa, deixar aquele local agradável, ok? Ter empatia por aquelas pessoas que não sabem sair daquela saia justa, daquele silêncio, ok? Será que tem alguém que já faz isso aí? Sim ou não? Quinta estratégia. Gente, essa daí eu confesso para vocês que eu passo apurado com essa, hein? Não faça anotações em reuniões. Gente, eu tenho essa minha agenda aqui, aonde eu vou, tá? Principalmente se eu vou em reunião, eu gosto de anotar bastante, tá? Geralmente, quando eu vou em reunião para fazer um briefing a respeito de um treinamento, uma palestra, alguma empresa que quer, né, esse treinamento, geralmente sou eu e uma outra pessoa. Ou talvez ainda o diretor e o RH, tem 2 pessoas. Eu levo, né, gostaria de anotar tudo, mas eu anoto algumas palavras-chave, ok? Mas por que aqui está falando não faça anotações em reuniões? Pensa o seguinte, se nós tivermos ali um grupo de 10 pessoas ou 6 pessoas e cada uma estiver fazendo suas anotações, vão ser todas de cabeça baixa, ok? Anotando e uma falando. Muita coisa que não é dita, mas
não é dita verbalmente, mas é dita por gestos, dita por atitudes, pode passar batido por você. Então, vale mais você estar bem presente, observando olhares, observando reações, né? Observando a sua reação e a sua postura, né? Do que você anotar e não fazer esse contato. Você vai perder uma grande parcela de riqueza das suas reuniões. Ó, ao se concentrar nas suas anotações, você deixa de perceber sinais importantes que podem revelar os sentimentos ou pensamentos dos participantes da reunião. Então, vale a pena você deixar um caderninho para depois. Eu costumo anotar, mas eu tenho isso muito treinado em mim. Né? No começo da minha profissão, eu anotava bastantão, né? Hoje eu anoto bem menos, porque eu prefiro fazer o contato visual mesmo quando eu estou fazendo online. Então, mesmo nas sessões online, eu tenho um quadro que eu faço, quem aí já recebeu, né? Mas ele só tem palavras-chave, não fica grandes relatórios, porque assim eu consigo fazer mais o contato visual com a pessoa, ok? E nas reuniões também. Fez sentido esse, gente, para vocês? Vocês anotam, não anotam em reuniões? Vocês costumam observar, não costumam? Muito bem. Agora, esse aqui eu gostei bastante, tá? Eu fiquei pensando, será que eu apliquei já? Será que eu aplico? Né? Essa aqui, né? É uma estratégia que eu aplico pouco, mas eu vejo assim como uma oportunidade de estar aplicando. Então, eu já vou compartilhar com vocês que eu me comprometo a estar aplicando essa estratégia nos próximos dias. O que é isso, né? Prepare-se para eventos sociais. Angelis, está tendo tão poucos eventos sociais assim, aí, né? Como assim? Mesmo tendo poucos, né, para algum evento que seja até mesmo da família ou da sua própria empresa, você pode estar preparado. Mas independente de qual evento social seja, olha que interessante, gente, faça uma lista das pessoas que estarão no evento e tudo que você pretende dizer ou fazer. Aqui tem duas coisas que eu preciso dizer para vocês. Olha essa imagem. Imagina você chegando a um evento onde tem aquela pessoa que pode acelerar a sua vida. E de repente você é apresentado ou apresentada a ela. E você dá um aperto de mão e ela fala, e aí? Para você. E você não sabe o que dizer. Você vai ficar refém da sua emoção, porque você vai falar, nossa, eu não acredito que eu estou aqui na frente do fulano de tal. Né? E daí você pode até travar e não falar nada e perder uma oportunidade que você tem. Olha que interessante. Eu lembro de uma situação assim, minha, tá? Em que eu não aproveitei, tá, gente? Então, a gente aprende com os erros também. Eu lembro que eu fiz um curso de fim de semana, era uma conclusão, um fechamento, quando o Tim Gallwey, que é o percussor no coach dos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, também em 2015. 2015 foi um ano muito especial para mim. Foi em Riviera de São Lourenço, interior de São Paulo, litoral de São Paulo. E eu cheguei no hotel, eu estava cansadíssima, porque para chegar naquele hotel, daí uma história para eu contar para vocês. Quem sabe lá na Biblioteca Humana, acho que eu vou contar essa história. Mas, enfim, não tinha táxi para ir me pegar, né? Aquelas histórias assim, né? E eu cheguei no hotel cansada. E, de repente, eu entrei no elevador com uma pessoa. E eu gosto muito de puxar papo, né? Então, eu olhei para ela tal, e sorri. A Angelice puxa o papo rindo, né? E quando eu sorri, ela veio falar comigo. Só que ela veio falando em inglês. E ela era simplesmente a Bárbara, esposa do Tim Gallwey. E eu olhei para ela, e eu falei em inglês, me desculpe, mas que eu não havia compreendido ela, né? E eu não conseguia entender o que ela estava falando para mim. E, nossa, né? Então, quer dizer, eu sabendo que eu estaria lá com ele, americano, né? Eu poderia ter me preparado para uma pergunta para ele ou para ela. Né? Então, eu estava lá com a esposa, eu podia ter ficado best da esposa dele, né, gente? Mas não. Eles voltaram em 2018, a primeira vez no Paraná, foi em Londrina, eu fui como convidada da sua equipe e eu preparei. Daí eu preparei, né? Eu fui. Perguntei se eu podia tirar uma foto com ela, ela disse que ela não poderia, né? Ela não tirava foto nos eventos dele.
e que ela estava com muita fome. Então, foi bem legal. Eu consegui, falei para ela se ela queria descer comer, né, alguma coisa. Eu estava na palestra, mas eu desceria, né, gente? E ela disse que não, ia guardar mais um pouquinho, porque ele já estava tirando as fotos, enfim. Mas daí eu consegui chegar até ela, e isso foi para mim, fez bastante diferença. Mas vamos dar um outro exemplo que não é da Angelis? Deixa eu lembrar aqui de que exemplo que eu posso dar aqui para vocês, hein? Eu estava assistindo uma palestra, eu adoro assistir palestras, tá, gente? Palestras, lives, né? Adoro, e eu gosto muito de aplicar o que eu vou aprendendo. Mas me fugiu o nome dele, mas ele é um empresário que ele começou tendo uma banca de revista no Nordeste. E essa banca de revista dele era muito com um diferencial, ele tinha um uniforme diferenciado, ele fazia eventos diferenciados, ele agradava demais as crianças, enfim, depois eu descubro. Vocês podem me cobrar aqui nos comentários, depois eu falo para vocês o nome dele, me fugiu agora, mas ele disse o seguinte, que ele sempre andou com os cartões de visitas no bolso. E ele foi num evento convidado de uma empresa muito grande, famosa, e ele chegou antes, ele ficou na porta, ali vendo as pessoas que chegavam. Ninguém sabia que ele seria palestrante, né? Ele seria um dos palestrantes lá. E quando de repente chegou um senhor, ele foi lá entregar o cartão. E o senhor falou o seguinte: nós somos os patrocinadores do evento. Eu não imaginava que você estaria aqui vendendo, né, na porta do evento, vendendo você, vendendo sua imagem, que isso era tão seu, tão do seu sangue. Nós queremos você palestrando lá na nossa empresa. Então, gente, olha que interessante, né? As oportunidades aparecem, mas você tem que estar preparado, preparada. Faz sentido isso, gente? Então, independente se você está num evento social, que é mais um jantar, ou num evento de negócios, um curso, esteja preparado. Veja quem são as possibilidades das pessoas que estarão lá, quais as perguntas que você pode fazer, quais são os seus desejos aqui no seu coração, de você se colocar, ou uma resposta que você precisa, né? A oportunidade vai aparecer e você pode estar preparado ou preparada, ok? Muito bem. Vamos lá? 7º. Arrume a bagunça, principalmente a bagunça que está dentro da sua mente. Adorem. Para organizar essa confusão interna, você pode tomar algumas atitudes simples. Então, nós estávamos falando de eventos, por exemplo, né? E você chega em algum lugar e você quer conversar com as pessoas, né? Quer chegar lá, mas aqui dentro da sua mente você não tem clareza do que você quer, né? Ali naquele evento, você foi surpreendida numa rodinha de conversa, surpreendido numa rodinha de conversa, de repente você está ali e agora. É bem interessante quando isso acontecer, que você se lembrar, tá? Que primeiramente, quando você está conversando com alguém, você está conversando para ouvir e aprender alguma coisa com aquela pessoa, não para impressionar o outro com seus comentários inteligentes. Então, dependendo, né? E foi, eu acho, quando eu travei dentro do elevador com a Bárbara, que eu acabei de contar para vocês, foi algo assim, gente, o que eu posso dizer para essa mulher? Né? Eu queria dizer ali um inglês ali que não era meu, né? E eu nem consegui compreender ela, porque eu estava tão preocupada em me mostrar, em ser algo ali, né? Que ela lembrasse de mim, enfim, algo nesse sentido, do que realmente ouvi-la, nem eu tenho certeza, tá? Hoje, olhando para trás, que foi bem imaturidade emocional, porque eu quase, sabe aquela felicidade, assim, de estar com a mulher de uma pessoa que você admira tanto, né? De um professor aí. Então, é bem importante você lembrar disso, se você sente que a sua mente está bagunçada, que tem muita coisa aí, respire fundo e acalme essa mente. Esvazie ela. Né? Coloque as coisas no lugar primeiro aqui, ouça. Olha só, com o processo de se conscientizar da sua bagunça mental e se livrar dela, você vai ficar cada vez melhor na tarefa de silenciar seus pensamentos internos e poderá se tornar um ouvinte melhor. Então, se arrumar a bagunça, tem várias atividades que você pode fazer. Seria o quê? Fazer um diário, né? Esvaziou a mente. Fazer um yoga,
né? Esvaziou a mente. Uma atividade de meditação esvaziou a mente. Né? Para acalmar verdadeiramente, principalmente quando você está nas relações com outras pessoas. Ok? Como que está a sua mente? Está muito bagunçada? Oitava estratégia. Viva o aqui e agora, o momento presente. Angelis, por que que você trouxe uma foto de um cãozão, né, não, um cãozinho, e de uma criança? Eu tenho certeza que esses dois aí não estão preocupados com a arte que fizeram na semana passada ou no mês passado, muito menos com as contas para pagar do início do mês, né? Eles estão simplesmente vivendo aqui e agora. Lembre-se que planejar o futuro e refletir sobre o passado tem sua utilidade, mas passar o dia inteiro fazendo isso afeta o que está bem na sua frente, o presente. A gente passa tanto tempo pensando assim, deveria ter feito dessa maneira, deveria ter falado daquela outra, né, que pode passar o tempo e a gente aí, só no passado, que vem até mesmo, né, os pensamentos aí depressivos vêm de um excesso de passado e a ansiedade vem de um excesso de futuro. Quando você vai tomando as rédeas da sua vida, você vai trazendo para aqui agora, para esse momento presente, ok? Quanto que você tem vivido no momento presente? Um desafio, hein? Nona estratégia. Você já deve ter ouvido falar que o que mais importa na vida é a jornada, não o destino. Para você se tornar mais consciente socialmente, olha, dá uma olhada para a imagem aí, né? Do número 9. Você precisa lembrar de aproveitar a jornada. Então, se você está sentindo algo muito pesado por aí, ou até mesmo para você exercitar verdadeiramente a sua empatia, saia para dar um passeio de 15 minutos. Dá uma volta na quadra, vai andar no parque, se coloque disponível para ver e conversar com as pessoas à sua volta. Você sempre vai encontrar pessoas diferentes de você, pessoas com quem você possa aprender, né? Basta, né, você estar disponível para isso. Faz sentido? Reserve, eu gosto muito de uma estratégia que nessa nona estratégia ele traz, que é o seguinte: reserve 15 minutos na sua agenda para dar um passeio no seu ambiente de trabalho 2 vezes por semana durante um mês. Nessas expedições de observação, evite fazer suposições ou tirar conclusões demais. Basta se limitar a observar. Você vai se surpreender com o que vai encontrar pelo caminho. Angeli está muito corrido. Gente, isso é uma tarefa que eu passo nos meus processos de liderança. Né? Você tirar 15 minutos para estar mais consciente de você e do outro faz total diferença. Então, anota aí na sua agenda se você quer desenvolver a empatia, você está numa empresa, no mundo corporativo ou tem um negócio, para você separar 15 minutos por semana, aí durante um mês, para você dar uma voltinha aí no seu ambiente de trabalho sem fazer suposições. Isso que é legal, tá? É observar mesmo o que está acontecendo. Aquela pessoa está sentada digitando no computador a maior parte do tempo. Aquela pessoa, ela está assim, vamos observar o que está acontecendo. Você vai colher muitas informações, ok? Gostaram dessa? Essa é uma das minhas preferidas, viu? Você vai encontrar muitas coisas bacanas pelo caminho, e outras coisas que você vai se espantar, depois você volta e me conta, ok? Tamo junto? Olha lá, adoro essa. 10ª estratégia, observe a inteligência emocional em filmes. Então, alguns filmes aqui nós já falamos sobre inteligência emocional. Por exemplo, Divertidamente é um dos filmes que a gente mais indica quando fala de emoções, né? Você já assistiu? Lá tem a tristeza, a alegria, a raiva, né? Todos eles. Mas eu gostaria de trazer algo aqui para vocês que eu ainda não falei. Olha só. Os melhores atores são mestres em evocar emoções e é fácil observar as emoções na tela à medida que os personagens vivem a história. Quando a gente fala de
de filmes e observar a inteligência emocional, eu gosto muito dos desenhos animados, tá? Eu costumo dar dicas de desenho animados para vocês. Mas um em especial é do Shrek. Eu adoro Shrek, mas tem dos filmes, se eu não me engano, é o número 3, que ele tá cansado. Será que alguém aí se identifica? Ele teve filhos, né? Até então era ele e a Fiona, e de repente ele teve filhos, acho que eram 3, são 3 ogrinhos, né? Arteirinhos, né? E ele tá tão cansado que ele pede um dia de descanso. Mas tem, no meio do caminho, né? Sempre tem um malvado lá, um vilão, que faz ele apagar, então, um dia da vida dele e ele não ter mais aquela família. E, gente, o Shrek sofre tanto, né? E você vê a emoção e o arrependimento, né? A frustração, que antes era a raiva, depois no final do filme, eu vou dar spoiler aqui para vocês, mas faz muito sentido para ele, tá? Então, é um filme que eu aprendi muito. Alguém aqui já assistiu? Então, Shrek, número 3, tá? Ok, fechado. E até aqui, gente, já estamos quase para 5 últimas aí. Tem alguma que você já gostou? Que você já vai aplicar? Sim ou não? 11ª, essa também é uma das minhas preferidas, hein? Pratique a arte de ouvir. Gente, parece até básico demais, tem tantas pessoas que falam isso, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes nesse último ano, tá? Ou pode ser no último mês, que seja, você ligou para um amigo ou uma amiga só para ouvir essa pessoa? Quantas vezes? Quantas vezes você ligou para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para sua tia, só para ouvir? Quantas vezes você que tem filhos aí, você parou só para ouvir sua criança? Nós estamos num ambiente que nós somos metralhados de informação. Talvez você está assistindo essa aula aqui, ainda de olho em um outro meio em alguma outra tela, e cuidando dos filhos e talvez fazendo N coisas. Nós estamos assim, e a gente não tem parado para ouvir o outro. E nós estamos carentes de ser ouvidos. Essa estratégia, eu acredito que todos nós poderíamos assumir, hein? Essa estratégia como algo aí para os próximos 21 dias que seja. Quem topa, hein? Quando alguém estiver falando com você, pare tudo que estiver fazendo e ouça com atenção até a pessoa terminar de falar. Faz contato visual. Né? Eu tenho tentado ensinar isso para o meu menino, né? Fala assim, ó, olha nos olhos da pessoa, porque talvez não olhe por timidez, né, gente? Né? Mas talvez não, talvez tenha um computador do lado, um celular do lado. Tem coisa mais desagradável do que quando a gente está com alguma pessoa que a gente está morrendo de saudade e ela está mexendo no celular? Não tem, né? E ainda temos mulheres por aqui. Mulheres, olha só. Ainda colocaram em nós, né, um rótulo aí que nós somos o quê? Multitarefas, né? Que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente consegue ouvir o filho, fazer a janta, cuidar do cachorro, né? E daí, gente, o que isso é? Isso aí é quase uma agressão, né? Que a gente acaba fazendo com a gente, uma autoagressão, porque a gente nem ouve a gente, nem ouve o outro, tá? Então, vamos fazer um compromisso aqui. Quem resolver aplicar essa 11ª estratégia, durante os próximos 7 dias, quando alguém chegar a conversar com você, você vai parar o que você está fazendo. Se você for ouvir a pessoa, ou você fala, não posso te ouvir agora, já já eu vou te procurar, ou ainda você fala assim, vou te ouvir. Você para o que você está fazendo e olha para a pessoa. Né? Não olha para a TV, não olha para o celular, olha para a pessoa. Ok? Quem topa, hein? Tamo junto? 12ª. Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma sessão café com quem foi cliente do primeiro semestre de 2021? Sim ou não? Quem percebeu aí? Então, olha só, nós fizemos uma sessão, antes a gente já teve alguns momentos que a gente já fez um almoço, né? Mas agora, como nós não estamos podendo nos reunir, foi uma sessão café. E em alguns momentos eu chego um pouquinho antes, ou eu saio um pouquinho depois, e eu gosto muito de usar essa 12ª estratégia, que é o seguinte, saia para ver gente. Vá ao seu café preferido, ou restaurante preferido, por exemplo, e apenas observe as pessoas entrando e saindo.
Essa é uma das melhores estratégias de consciência social. Gente, você vê as pessoas, é muito legal, tá? Use assim como laboratório mesmo, como ferramenta isso mesmo. Quando você faz uma pausa, né, e observa, é tão diferente, te dá mais consciência do outro, né? Recentemente eu estava aguardando uma cliente e eu vi duas amigas chegando e uma contava uma coisa muito legal para a outra e a outra não reconhecia, tipo, não valorizava ela. E eu sentia assim que ela estava carente, eu, Angeli de ouvidão, né? Mas eu estava fazendo esse experimento mesmo, como é a relação das pessoas, né? Então, uma pessoa, em vez de falar, parabéns, amiga, fico feliz com a sua conquista, não, ela não falava. E a outra contava e ela não falava. E tudo que eu fico imaginando, né? Mas aí é só uma hipótese, né? Eu fico imaginando que a outra queria um parabéns da amiga, sabe? Mas, enfim, você já fez essa atividade? Observar? Ou eu lembro que uma atividade parecida com essa é quando você entra no ônibus. Eu morei em Maringá, eu estudei em Maringá durante 9, 10 anos, né? Porque eu estudei lá, depois noivei, casei, fiquei morando lá em Maringá, mas sempre vim muito para Campo Mourão. E eu não sei se você sabe ou não, mas a viagem para Campo Mourão tem um ônibus que faz rapidinho em 1 hora e 20, mas tem um que demora bastantão. E eu me recordo que em alguns momentos desses de viagem, gente, eu ouvi histórias e histórias de pessoas, uma contando para outra dentro do ônibus, né? E eu achava o máximo. Isso é você exercitar a sua consciência social. É você exercitar a sua empatia. Você ver o que está acontecendo com o outro, é imaginar o que está acontecendo com o outro, ok? E em alguns momentos isso te dá uma oportunidade de fazer algo para o outro também. Fechado até aqui? 13ª, conheça novas culturas. A consciência social vai muito além de simplesmente identificar os sinais emocionais dos outros. Vamos dizer que você entra numa nova empresa. Quando eu li isso, eu fiquei lembrando de uma das empresas que eu trabalhei em Maringá. Eu trabalhava numa rede de supermercados, então eu saí e fui para uma nova empresa. E quando eu cheguei lá, gente, diferente da rede de supermercado que eu havia trabalhado, e uma outra empresa que eu havia trabalhado antes, que só tinha só um lixinho assim perto da mesa. Nessa nova empresa tinha 2 lixinhos. Um era azul, sem adesivo algum, e o outro era preto. E, gente, eu tinha coisas para jogar ali na minha mesa e eu olhava para o lixinho e eu ficava tentando olhar o lixo das outras pessoas para descobrir o que tem no lixinho das outras pessoas para que eu pudesse jogar o meu lixo de maneira correta, né? Depois, com o tempo, lógico, eu acabei perguntando, mas eu descobri que um era para reciclável, né? Há tanto tempo atrás, era 2008, e eles já tinham essa consciência, e o outro era lixo orgânico, né? Hoje é tudo já sinalizado, já tem essa cultura, a grande maioria das empresas, mas na época não, né? Então, gente, cada lugar tem uma regra. Provavelmente dentro da sua família aí são regras diferentes. Talvez você saia da sua casa, na casa da sua mãe tenha regras diferentes. Talvez na casa do seu irmão, se ele já tiver uma outra família, ou até mesmo se morar sozinho, sozinha, tenha regras diferentes. Conhecer e respeitar culturas diferentes faz parte da empatia, do exercício de empatia. E tá tudo bem? Tá tudo bem que eles são dessa maneira, tá tudo bem que eles acordam super cedo, eu gosto de acordar tarde, eles dormem com as galinhas, eu gosto de dormir muito tarde, né? Então, tá tudo bem essas diferenças de culturas, que pode ser desde a maneira de hábitos, até mesmo a maneira que se relaciona, tá? É importante o quê? Que você conheça, né? Sinta e respeite as novas culturas, ok? Olha lá, 14ª, estamos quase no final, hein? Vão enviando perguntas, lembrando que as perguntas de hoje serão respondidas na próxima aula, ok? E quem está na mentoria vai ter mentoria ao vivo ainda esse mês, então fique comigo para você poder esclarecer todas as suas dúvidas e contar e compartilhar o que você vem aplicando. A sua experiência fortalece o nosso curso, fortalece a nossa teoria,
inspira a gente ter mais atitudes. Então, faz muita diferença para todos nós quando você compartilha o seu exemplo, ok? 14ª, teste a precisão das suas observações. Até as pessoas mais socialmente conscientes enfrentam dificuldades ou situações que elas não conseguem entender muito bem. Já aconteceu com você, em algum caso, de você estar numa situação e achar que a pessoa ficou brava, ficou chateada, e não ser nada disso? Sempre que você criar uma hipótese, é legal que você esclareça essa hipótese, pergunte se aquilo aconteceu mesmo ou não. Dentro da análise transacional, que é essa teoria que eu gosto tanto de estudar, o Eric Berne já diz o seguinte, que se você tem uma hipótese, você sentiu algo, você pode chegar para a pessoa e esclarecer para não virar uma paranoia. Né? Senão a gente começa a achar, eu acho que ela não gostou, por isso que ela não voltou na próxima aula. Eu acho que ela não gosta mais de mim, aquilo vai crescendo. Né? Então, se você tem observado algo, chega para a pessoa e pergunta, olha, eu tenho percebido que você está com uma carinha mais chateada, é isso mesmo? A pessoa pode falar para você, não, eu só estou cansado ou cansada porque meu filho não dormiu à noite. Ou ainda, nossa, eu estou chateado, sim, eu estou com um familiar hospitalizado. Olha só, então você vai saber, e daí você pode poder colocar, né? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Olha só, tá? Então não fique no achismo. Eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, né? Eu acho que ela não vai com a minha cara. Será? Né? Então, tente se aproximar e dar a chance de esclarecimento, de dar a chance de testar a precisão da sua observação. Talvez a pessoa só estava de cara feia mesmo, estava com fome, né? Pode ser algo que tenha acontecido. E isso me faz lembrar, gente, que a nossa mente, ela fala com a gente o tempo todo, ela pode nos auto-sabotar. Talvez você já tenha ouvido eu contar essa história, mas eu adoro contar e vou contar porque ela é rapidinha, mas eu estava no final, na conclusão de um trabalho de 6 módulos em São Paulo, capital. Rouca. Minha voz tinha sumido, e sabe quando parece que aquelas coisas estão dando errado? Mas enfim, o Angelis foi ministrar o curso, e estou lembrando aqui como foi, se foi isso mesmo, tá? E eu lembro que quando eu estava conversando ali, eu estava passando um conteúdo muito bacana, eu vi o diretor da empresa entrar e conversar com a minha sócia na época, né? E eu falei assim, nossa, ele não deve estar gostando do que eu estou falando. E ele terminou de falar com ela olhou para mim, eu lá na frente, ela estava lá atrás de toda a plateia, né? Estava lá atrás, mas eu de olho, né, gente? Observando, ok, ó, algo está acontecendo lá. Ela olhou para mim e ela fez assim. Eu não sei se ela fez assim, tá? Eu enxerguei assim, né? Eu enxerguei e para mim eu entendi o seguinte, pare agora de falar. Entendi? Tipo, você tá falando, não tá legal. Mas por quê, gente? Tinha muito conteúdo da Angelisa ali, né? Nossa, um trabalho sonhado. São Paulo, capital, aqui do interior, lá em São Paulo, né? Eu até fui mudando o ritmo ali, o tom da conversa, do curso, do treinamento, mas lógico que ninguém percebeu. Quem percebeu fui eu, né? E assim que eu fui vindo mais para o cantinho, dei um sinalzinho para ela e falei, o que foi? Ela falou assim, olha, é para terminar 5 horas o treinamento. Né? Então, não tinha nada daquilo que eu tinha fantasiado, a nossa mente fantasia, tá? Eu passei ali, nossa, dentro da minha mente eu já tinha perdido o chão, né? E na verdade não, era só que o treinamento era terminar às 17 horas, ok? Então, a minha observação falhou, ainda bem que eu fui até o canto e chequei com ela. Eu voltei, né, e concluí o meu assunto. Ok, já aconteceu algo assim com você, que você observou e tirou uma conclusão precipitada ou precipitado? E por fim, né, e mas não menos importante, coloque-se no lugar dos outros. Gente, como é difícil isso, né? Colocar-se no lugar dos outros é a consciência social em sua melhor forma, e não é exclusividade dos atores, né, que fazem isso o tempo todo.
Todos nós podemos usar essa técnica para entender melhor a situação, conhecer mais profundamente as pessoas, melhorar a nossa comunicação e identificar problemas antes de se agravarem. E isso é bem legal porque talvez na correria do dia nós somos tão metralhados por excesso de informações todo o tempo, que em alguns momentos a gente esquece de olhar para o essencial, para o que verdadeiramente importa. Então, se colocar no lugar do outro, daquela pessoa que convive diariamente com você, que te ajuda, que está na sua equipe, que está na sua família, vai fazer total diferença. Anote isso. Se você não faz isso, né, de forma consciente, anota para você exercitar. Nos próximos 21 dias, eu gostaria muito que você elegesse 3, pelo menos. No mínimo 3. Eles vão fazer todos. O que eu preciso dizer para vocês? Não tente abraçar o mundo, tá? Vou ter empatia por vocês e vou dizer, você pode se frustrar. Então, não precisa fazer todos. Comece por 3, ou comece por 4, 5, tá? Mas não mais que isso, senão você não vai fazer com profundidade, você vai fazer de forma superficial. Ok? Faz sentido isso? A inteligência emocional vai te colocar em um lugar, num patamar muito mais alto. Por isso que nós estamos trabalhando cada pilar da inteligência emocional. Mas muito bem, você ouviu as 15 estratégias, eu tentei explicar com exemplos para você, espero que tenha atendido. Perguntas, então, eu estarei lendo aqui, respondendo na próxima aula, mas eu quero saber, o que você aí vai fazer? Minutos para eu ler aqui, eu quero que você escreva o que você vai fazer. Quais estratégias você se compromete a aplicar durante os próximos 21 dias. Ai, Angelis, eu já esqueci quais são. Tem alguém aí? O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu falei para anotar no início, hein? Vou puxar sua orelha, tá? Mas vou passar aqui rapidinho para vocês, ok? Então, número 1, chame as pessoas pelo nome. Número 2, observe a linguagem corporal das pessoas à sua volta. O que elas estão dizendo que você não são por meio de palavras? Não perca o time, você pode estar perdendo grandes oportunidades. Tenha uma pergunta sempre na ponta da língua. Né? Sabe aquela conversa, quando está meio constrangedora, você pode dar um empurrãozinho. Não faça anotações em reuniões, durante a reunião, depois dela sim, tá? Mas durante a reunião, se permita olhar, observar as pessoas que estão acompanhando a reunião junto com você. 6, prepare-se para eventos sociais, aquela pessoa que você admira, talvez aquela oportunidade pode estar naquele mesmo evento que você, e você não pode deixar essa oportunidade passar, ok? 7, arrume a bagunça, principalmente dentro da sua cabeça. 8, viva o aqui e agora, o momento presente. 9, saia para um passeio de 15 minutos, observe as coisas à sua volta. 10ª, observe a inteligência emocional em filmes, eu dei o exemplo do Shrek. Número 3. 11, pratique a arte de ouvir, é que todos nós precisamos, hein? 12, saia para ver gente, vá ao seu café preferido, sente lá e observe. 13º, conheça novas culturas, cada lugar, cada pessoa tem a sua. 14º, teste a precisão das suas observações. E 15º, coloque-se no lugar dos outros. Qual você vai aplicar? Qual que você se compromete que você vai aplicar? Eu quero exemplos. Né? Se você vir aqui e você somente ouvir a Angelis, 5% será aproveitado. Se você ouvir e anotar, cerca ali de 30% já vai ser aproveitado. Agora, se você vir, ouvir, anotar e colocar em prática, eu não vou conseguir mensurar aonde que esse conhecimento vai chegar. Vai refletir em todas as pessoas à sua volta. Lembrando que na aula anterior, eu dei um exemplo de exercício aqui para o aqui e agora. Ele pode ser usado aqui também, tá? Então, quem ainda não aplicou aqui, né? São 5 exercícios que você pode fazer em 10 minutos no máximo, você sozinho, sozinha. Então, é assistir a aula anterior, estratégias da autogestão, e tem explicando esse exercício, ok? Gente, esse curso é muito rico, ele é muito valioso, eu quero muito que você aproveite.
Lembrando que eu tenho um curso, então, que é o Método Mulheres Maravilhosas, que é Educação Emocional para Mulheres, onde eu trabalho tipograma, gestão de múltiplos papéis, história das famílias das mulheres, além de educação emocional empresarial, tá? Então, tudo porque o mundo nunca precisou tanto de pessoas emocionalmente conscientes. Gente, essa foi a nossa aula das 15 estratégias. Eu quero muito saber como foi para você. Escreve aí para mim, que eu fico muito feliz em saber. Como foi a aula de hoje e como você está saindo? Eu vou ler cada comentário, lembrando que o seu comentário, o seu feedback, qual aula você gostou, faz muita diferença aqui para mim. Para mim e para todos que estão envolvidos. Né? Eu conto aí com a ajuda de muitas pessoas que fazem diferença aí na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e eu tenho certeza que chega até aí para vocês. Gente, lembrando que a próxima, então, nós vamos trabalhar, né? Quem está curioso ou curiosa para saber, nós vamos trabalhar as 15 estratégias para gestão de relacionamentos. Está imperdível, então fique de olho e eu espero por vocês. Tamo junto? Fechado? Faz um TJ aí comigo. Um grande abraço e até breve.